Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, diz assim a palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos pela rica oportunidade de nos reunirmos mais uma vez nesse domingo, dia do Senhor, Deus. Como é precioso rever irmãos que estiveram aqui também pela manhã, rever outros que não vemos há algum tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos por essa casa de oração. Fala ao coração do teu povo e desperta-nos, Senhor, para a tarefa, para a missão da igreja, de fazer discípulos de Cristo Jesus, teu Filho amado. No nome dele que te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. No nome dele que te pedimos. Irmãos, qual é a missão principal da igreja? Talvez você já tenha se perguntado isso, se questionado. Eu, como tenho tido o privilégio de exercer alguma liderança na igreja desde 2007, ou seja, há 18 anos, primeiro como jovens, depois com o Ministério de Ensino da Freguesia, depois já como pastor auxiliar na freguesia, liderando o Ministério de Música, depois liderando o Ministério de Jovens da Denominação, Geração Ação, por 7 anos, depois sendo enviado aqui há 5 anos e meio para o ANIL. Então, essa pergunta eu tenho que me fazer frequentemente. E talvez você já tenha feito também, ou nunca tenha pensado nisso. Qual é a missão principal da igreja? Será que a missão principal da igreja é levar alento, levar ajuda aos necessitados, suprir as necessidades dos pobres? Certamente a igreja precisa estar sensível às necessidades que estão ao nosso redor. Não podemos ver alguém passando necessidade, não podemos ver pessoas em dificuldade, seja dentro da igreja ou fora, e fecharmos nossos olhos e nossos corações. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que não podemos ver um irmão passando necessidade, falar Deus te abençoe e irmos embora, se ele está realmente tendo necessidade. Eu creio que a igreja pode ajudar a aliviar os males desse mundo, o sofrimento, a carestia que vemos em tantas situações nessa nossa cidade tão difícil. Mas será que essa é a missão principal da igreja? Ou será que a missão principal da igreja é exercer uma influência política? Eu creio, irmãos, que precisamos de cristãos também na política. A política, o meio político não é um mal em si mesmo, não é a sucursal do inferno, embora muitas vezes pareça. Mas nós precisamos de cristãos verdadeiros exercendo influência na política. Eu tenho objeções, e a nossa denominação tem essa postura muito clara, de pastores que se tornam políticos. Acho mais adequado que o pastor se isente do ministério pastoral para exercer algum cargo político, se sentir direcionado por Deus a isso, porque aí acontece uma mistura, né, de liderança eclesiástica com liderança política. Isso não costuma acabar bem, mas cristãos na política são necessários. Mas será que essa é a missão principal da igreja, exercer influência política na sociedade? Ou será que a missão principal da igreja é construir templos, ter lugares de adoração? Muitas pessoas hoje têm resistência. Por que a igreja tem templo? A igreja primitiva se reunia no templo dos judeus, depois teve perseguição, se reuniam nas casas. E hoje em dia não poderíamos deixar de gastar recursos. Quando alguém fala isso para mim, às vezes eu pergunto, a nossa igreja é uma igreja, né, pequena, de médio a pequeno porte, e quando alguém me pergunta isso, eu pergunto, você gostaria de receber toda semana, de manhã à noite, 50, 60, às vezes 80 pessoas na sua casa? Se você disser que a sua casa está aberta para receber toda semana, a gente transfere a igreja para lá, e você prepara toda semana um lugar para recebermos 80 pessoas, 60 pessoas de manhã e à noite, também terça-feira, e quando tiver outros eventos, e vai ser uma alegria a gente deixar de pagar aluguel. Mas não é a realidade da maioria de nós. É bênção, é bom termos um espaço refrigerado, termos um espaço, podemos nos reunir como igreja, sem incomodar a casa de ninguém, podemos receber pessoas, e Deus abençoando a gente saindo desse imóvel, adquirindo um imóvel próprio, vai ser uma bênção parar de pagar aluguel.
não vejo chegar essa hora, porque dói a alma você ver lá aquele valor todo indo embora. A gente louva a Deus, irmãos, porque é uma honra podemos assumir os compromissos, mas vai ser muito bom quando terminar esse tempo e deixarmos, legarmos a futuras gerações, se Cristo não voltar antes, um lugar para a igreja se reunir e os futuros pastores não terem essa preocupação que eu tenho hoje, de mês após mês, irem lá e honrar o seu aluguel. Mas seria essa a missão principal da igreja? Auxílio dos necessitados, influência política, construção de templos, ou também influência na mídia. Temos um canal do YouTube bem simples, temos uma posição bem modesta nas redes sociais, entendemos que é um recurso de levarmos o evangelho, de transmitirmos a mensagem, mas seria essa a missão final da igreja, ou principal? Queria chamar a atenção de 3 homens que, na minha opinião, entenderam muito bem a missão principal da igreja, e para isso eu vou lançar a mão aqui da ajuda do John Piper no seu livro Alegrem-se os Povos, um excelente livro do pastor John Piper sobre missões. Ele cita vários exemplos, mas eu vou me ater a 3 exemplos nessa introdução dessa mensagem, de 3 homens, um chamado John Eliot, outro chamado Joseph, eu não sei o sobrenome dele, não é relatado no livro, e o outro Jim Elliot. Então, Jim Elliot é uma pessoa e John Elliot é outro. Primeiro, John Elliot, em 1631, ele tinha 27 anos de idade, e se tornou pastor numa igreja em Roxbury, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se tornou um pastor lá com 27 anos e ele tomou ciência que havia muitas etnias, muitas tribos indígenas na região lá em que ele vivia, a cerca de 1,5 km de Boston, nos Estados Unidos. E algo moveu o coração daquele homem, e quando ele tinha já aproximadamente 40 anos, um pouco mais do que isso, ele pôs-se a estudar o algonquiano, uma língua falada por índios da América do Norte. Ele decifrou o vocabulário, a gramática, a sintaxe e, por fim, traduziu a Bíblia inteira. Irmãos, tem ideia? Traduzir a Bíblia inteira. No caso, para essa língua algonquiano, que eu nunca tinha ouvido falar, uma língua falada por índios lá na América do Norte, nos Estados Unidos. E alguns livros, como O Chamado ao Não Convertido, do pastor puritano Richard Baxter. Esse homem, John Elliot, fez essa obra e quando ele estava com 84 anos, ou seja, ele começou com 40 e poucos anos, 40 anos depois, existiam numerosas igrejas indígenas, algumas com seus próprios pastores nativos. O que é pastor nativo? Algum pastor indígena que passou a conduzir daquela própria comunidade, passou a conduzir a igreja. E disse esse homem, John Elliot, orações e sofrimentos pela fé em Cristo Jesus farão qualquer coisa. Certamente ele sofreu muito em desbravar, entrar com o evangelho em comunidades indígenas da América do Norte, lá no século XVII, mas Deus prosperou aquele trabalho e depois de árduos anos, existiam várias igrejas indígenas naquela região. O segundo exemplo é de um homem que teve uma história muito marcante, e o nome dele é Joseph. O segundo exemplo é de um homem, e esse eu vou ler para ser mais preciso, e diz assim, esse homem que participou de uma conferência de evangelistas patrocinada pela associação Billy Graham. Joseph estava caminhando em uma daquelas estradas africanas quentes e sujas. Sabe aquelas imagens de filmes ou de documentários da África, aquelas regiões bem áridas, bem quentes e sujas? E ele encontrou alguém, o Joseph, que compartilhou com ele o evangelho de Jesus Cristo. Alguém falou do evangelho para esse homem. Naquele momento e local, ele aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. O poder do Espírito Santo começou a transformar a sua vida. E ele se sentiu tomado por tamanho entusiasmo e alegria que a primeira coisa que desejou foi retornar à sua própria aldeia e compartilhar as boas novas de Deus com os membros da sua tribo local. Joseph começou, então, a ir de porta em porta, vivia numa tribo lá na África, falando a todos que encontrava sobre a cruz de Jesus e a salvação oferecida, esperando ver suas faces se iluminarem da mesma forma que acontecera com ele. Ele aceitou Jesus, aquilo trouxe alegria ao seu coração, ele foi imediatamente lá para a sua tribo e começou a pregar o evangelho. Para sua surpresa, os aldeões não deram importância e tornaram-se violentos. Os homens da aldeia o agarraram e o mantiveram no chão, enquanto as mulheres batiam nele com fios de arame farpado. Imagina você tomar uma surra de fio de arame farpado, não deve ser nada agradável. Ele foi arrastado para fora da aldeia e deixado para morrer sozinho no mato. Joseph, de algum modo, conseguiu se arrastar até um poço e ali, após alguns dias, ora consciente, ora inconsciente, reuniu forças para levantar-se. Ele estranhou a recepção hostil que havia recebido daquelas pessoas que conhecia desde criança.
ele concluiu que deveria ter deixado escapar algo, ou contado erroneamente a história de Jesus. Após ensaiar a primeira mensagem que tinha ouvido, decidiu voltar e compartilhar a fé mais uma vez. Ele falou, vou voltar lá, porque devem ter entendido errado. Vou voltar lá e vou me preparar melhor e vou lá pregar o evangelho de novo. Joseph mancou até o círculo de choças, né, aquelas choupanas, né, e começou a proclamar a Jesus. Ele morreu por vocês, para que vocês possam encontrar o perdão e vir a conhecer o Deus vivo, declarava. Novamente, foi agarrado pelos homens da aldeia e imobilizado enquanto as mulheres batiam nele, reabrindo os ferimentos que haviam começado a cicatrizar. Quando você tem um machucado e você é ferido novamente naquele lugar, é doloroso. Imagina a dor que esse homem sentiu. Uma vez mais, eles o arrastaram inconsciente para fora da aldeia e o deixaram para morrer. Sair vivo da primeira surra foi algo realmente extraordinário. Sobreviver à segunda foi um milagre. Novamente, dias após, Joseph acordou no deserto, todo machucado, cheio de cicatrizes e determinado a voltar à aldeia. Ele retornou à pequena aldeia. E desta vez, o que aconteceu? Ele retornou à pequena aldeia. Foi agredido antes que tivesse a oportunidade de abrir a boca. Não deu nem tempo dele falar o evangelho, de falar nada. Enquanto era fustigado pela terceira e provavelmente última vez, ele novamente falou a eles sobre Jesus Cristo, o Senhor. Antes de desmaiar, ou seja, apanhou tanto que ele desmaiou de dor. Antes de desmaiar, a última coisa que viu foi que as mulheres que estavam batendo nele começaram a chorar. E ele apagou. Isso aqui é fato verídico. Isso aí foi levado numa conferência evangelística lá na Europa. Esse caso, e esse homem foi apresentado pessoalmente ao Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século passado. Desta vez, ele acordou em sua própria cama. Aqueles que o tinham espancado severamente estavam agora tentando salvar sua vida e assistindo para que recuperasse sua saúde. Preste atenção na última frase desse relato. A aldeia inteira tinha se rendido a Cristo. A aldeia inteira. Vou ler novamente a última frase. A aldeia inteira tinha se rendido a Cristo. A aldeia inteira. Essa é a história de Joseph. Mas como eu falei, são 3 homens que eu gostaria que nos ajudassem a encontrar a resposta para essa igreja. Qual é a missão principal, para essa pergunta, qual é a missão principal da igreja? E aí falarei não de John Eliot, que foi o primeiro exemplo, mas de Jim Elliot, que é um exemplo mais conhecido. Jim Elliot, um jovem, conta um amigo dele, que diz que ele era o seu melhor amigo na faculdade, diz que Jim tinha apenas poucos anos de vida após a sua formatura, porém, naqueles poucos anos em que esteve entre nós, ele deixou um marco para a eternidade em minha vida e na de centenas outros, diz esse amigo dele chamado David Howard. Exatamente 10 anos após a semana em que se encerrou... Não, peraí, eu pulei uma parte importante. Exatamente 10 anos após a semana em que se encerrou... Não, peraí. Jim Elliot organizou um ciclo diário... um pouquinho antes, perdão. Jim incentivava um pequeno grupo entre nós a nos encontrarmos todos os dias às 6h30 da manhã e orarmos por nós mesmos e por nossos amigos em favor das missões. Isso se tornou parte regular da minha vida universitária, diz esse homem. Jim Elliot organizou também um ciclo diário de 24 horas, com um relógio de oração, no qual recrutava estudantes para um sistema de oração de 15 minutos, em que se comprometiam a orar pelas missões e pelo recrutamento missionário em nosso campus. Todas as 24 horas do dia estavam dessa maneira preenchidas. Assim, a cada 15 minutos ao longo do dia e da noite, ao menos um aluno estaria de joelhos intercedendo pelas missões de Wheaton College, que era onde eles estudavam. Exatamente 10 anos após a semana em que se encerrou a Convenção de Toronto, Jim Elliot e seus 4 companheiros foram flechados mortalmente pelos índios Aucas, no rio Curaray, no Equador. Em sua morte, ele falaria a muitos milhares, embora não soubéssemos disso em nosso tempo de faculdade. Muitos devem conhecer essa história, inclusive virou um filme. Você pode procurar o filme, eu esqueci o nome agora, mas se você procurar Jim Elliot na internet, você vai facilmente achar o filme com a história dele. 4 jovens ficaram rondando ali regiões indígenas no Equador e depois de um estudo missionário, procurarem tudo fazer da melhor forma, eles pousaram num rio, nesse rio Curaray, no Equador, e ali Jim Elliot e mais 4 amigos dele, missionários, foram flechados e mortos pelos indígenas. E como é que ficaram as famílias dele? Jim Elliot, se não me engano, tinha 2 filhos
tinha sua esposa, Elizabeth Elliot, que tem livros muito bons para mulheres, inclusive, e outras famílias. Nós temos o relato de uma delas, aqui também nesse livro, uma das viúvas, Bárbara Yoderian, esposa de Roger Yoderian, que era um dos amigos de Jean Elliott, que foram mortos ali ao levar o evangelho aos Aucas, indígenas do Equador. Disse ela em relação ao dia em que ela soube da morte de seu marido: esta noite, disse Bárbara Yoderian, o capitão nos falou de sua descoberta de 4 corpos no rio. Um deles tinha uma camiseta e jeans azul. Roger, que era o marido dela, era o único que os usava. Deus me deu este versículo 2 dias antes. Então, 2 dias antes, Deus deu a ela um versículo que, inclusive, o Enzo gosta muito, Salmo 48:14. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Quando fiquei a par da notícia da morte de Roger, marido dela, meu coração ficou repleto de louvor. Ele foi merecedor de seu regresso ao lar. Ajuda-me, Senhor, ao mesmo tempo mãe e pai. John Elliott, o primeiro exemplo, se compadeceu das milhares de indígenas que tinham lá nos Estados Unidos, se tornou um missionário aos indígenas, traduziu a Bíblia para a linguagem deles, e 40 anos depois teve a alegria de ver várias igrejas indígenas estabelecidas, inclusive com pastores de origem indígena pregando o Evangelho. Joseph, aquele homem africano, tomou uma surra de arame farpado e ainda assim voltou para a sua tribo, tomou uma segunda surra e ainda assim voltou uma terceira vez e, desacordado, viu as mulheres sendo quebrantadas pelo Espírito Santo e teve a alegria de acordar sabendo que toda a sua aldeia se rendera a Cristo. Jean Elliott, o terceiro e último exemplo, esse jovem missionário, não pôde ver o fruto do seu penoso trabalho, mas a sua história foi marcante. E anos depois, muitos se converteram daquela tribo que assassinou ele e seus colegas missionários. Inclusive, há relatos de encontros de Elizabeth Elliot, sua viúva, com alguns daqueles indígenas que mataram seu marido. Em relatos como esse da mulher do amigo dele, da esposa do amigo dele, que louvou a Deus pelo seu marido ter voltado à presença de Deus, depois de ter deixado a semente do martírio para que o evangelho crescesse. Que essas 3 histórias nos ajudam a responder a pergunta que fiz no início: qual é a missão da igreja? Certamente podemos ajudar necessitados, certamente podemos influenciar, ter influência política no mundo, certamente podemos ter influência nas redes sociais, certamente podemos construir templos para viabilizar a missão da igreja e abrir oportunidades para nós, mas a missão fundamental da igreja, que esses 3 homens entenderam muito bem, é fazer discípulos de Cristo. Todo o resto se perde, todo o resto se esvai como areia descendo pelas mãos, se nós perdemos de vista a função essencial da igreja, que é fazer discípulos de Jesus Cristo. Para isso nós fomos chamados. Pela manhã eu falei de Marcos 16:15 e os textos adjacentes, em que Jesus ordena que nós, é o id ou vão na nossa versão, e façamos e preguemos o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então Jesus ordena que preguemos o evangelho. E uma vez que preguemos o evangelho e pessoas se rendam a Cristo, nós não podemos garantir que todos vão se render. Não é nosso papel convencer ninguém, nosso papel é anunciar e orar e clamar a Deus que convença corações. Mas só o Espírito do Deus vivo tem poder para tirar, como disse bem o Luciano na ministração, o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Somente o Espírito Santo de Deus convence do pecado. Somente o Espírito Santo de Deus convence do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus convence da justiça de Deus. Então nós clamamos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, você pode jejuar por pessoas, você pode clamar, apresentar diante de Deus, pregar o evangelho, se esforçar, mas há uma obra misteriosa do Espírito Santo nos corações que nós não temos acesso. Mas a missão nossa é pregar o evangelho, como eu falava de manhã, e fazer discípulos do Senhor. Voltando ao texto, após essa introdução mais extensa do que de costume, vimos nas aulas algumas semanas atrás que o evangelho de Mateus, ele foi muito bem organizado. Mateus foi muito cuidadoso na estrutura do seu evangelho. E a gente vê que há narrativas seguidas de discursos,
E assim como você encontra 5 discursos de Moisés em Deuteronômio, já às portas da terra prometida, fazendo um resumão de tudo que Deus tinha falado ao seu povo naqueles 40 anos, nós encontramos 5 discursos, não de Moisés em Deuteronômio, mas de Jesus em Mateus, ao longo do seu livro, intercalados com narrativas. É uma narrativa, um discurso. Uma narrativa, o primeiro deles, muito conhecido, Sermão do Monte, Mateus 5-7. E o tempo todo Mateus está mostrando para os seus leitores, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo é o Messias prometido. Cristo é o Messias que lá no Antigo Testamento tinha sido prometido e através dele o seu povo teria a vida eterna. O reino de Deus. E aqui ele termina de forma maravilhosa mostrando que essa salvação não era restrita aos judeus, mas estava sendo aberta a todas as nações, como também já profetizado no Antigo Testamento. E aí chegamos a Mateus 28:16, que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, fizeram o quê? O que está escrito aí no 17? Quando viram Jesus, fizeram o quê? E depois, mais? Alguns duvidaram. Como assim, gente? Jesus passou o seu ministério inteiro anunciando aos discípulos que ele morreria, ele seria entregue às autoridades, seria morto, ao terceiro dia ressuscitaria, mas eles não creram. O Evangelho de Marcos mostra vários episódios assim da falha dos discípulos em crerem. E agora Jesus ressuscitou, aparece alguns, mas fala que alguns duvidaram. E aqui mostra, como eu falei de manhã em Marcos 16, também a gente vê isso. Antes de Jesus falar para eles irem pregar o Evangelho, mostra como havia incredulidade no meio dos discípulos de Jesus, que não creram no relato de Maria Madalena, que disse ter visto o Senhor, eles duvidaram, não creram no relato dos discípulos no caminho de Emaús, está detalhado lá em Lucas 24, também duvidaram, e aqui nós vemos que havia dúvidas. E o que isso nos ensina, irmão? Às vezes a gente pensa, não, mas a história desses missionários é maravilhosa, que bênção, Jim Elliot perdeu a sua vida, mas Deus honrou o trabalho dele, a sua esposa é uma mulher de Deus que permaneceu testemunhando do Evangelho até o fim. O outro irmão, John Elliot, teve o trabalho prosperando lá entre os índios norte-americanos. O outro irmão, Joseph, quase morreu se sacrificando para pregar o Evangelho, mas toda a sua aldeia foi alcançada. Às vezes a gente pensa, mas esses irmãos tinham uma vida perfeita. Não, irmão. A missão da igreja é feita em meio à dificuldade, é feita em meio à incredulidade, é feita em meio à escassez, é feita em meio a lutas. E aqui Jesus, o próprio Cristo, ressurreto, está diante dos seus apóstolos e há incredulidade no meio deles. Isso nos ensina que a gente não pode ter uma visão romântica da vida cristã nem da missão da igreja. Como cantamos há pouco, a vida cristã é uma luta, irmãos, é uma guerra. E o ministério também. Há pessoas que querem se lançar no ministério e enfrentam dificuldades tremendas. Às vezes você quer vir para a igreja e surge toda a dificuldade, não é assim? Ah, eu vou para a igreja hoje. Aí quebra o ônibus, a van não passa, cai chuva na hora que você está saindo. Se você tem criança pequena, a criança, faz aquele cocôzão esperado lá. Até um testemunho, João a gente deu um passeiozinho semana passada com a família. Aí o João ficou 2 dias sem ir ao banheiro, isso é uma raridade, que o João flui muito bem, né? Tudo entra, sai, é uma maravilha, isso é bom, né? O João tem uma saúde maravilhosa. E a gente começou a ficar preocupado, meu Deus, como é que vai ser, que não sei o quê. Aí eu fui dar banho nele, uma testemunha para os pais, aí dando banho nele, segurando, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. E ele brinca no banho, né? Eu dando banho nele, falando, Senhor, abençoa, Senhor, que saia tudo que tem que sair, que saia todo mal. E eu comecei a orar, falei, Senhor, que ainda hoje, já eram umas 7, 8 horas da noite, eu falei, que ainda hoje ele possa... Porque assim, o pai fica preocupado, a barriga começa a inchar, não é? Prisão de ventre é preocupante, né? E o João não tem esse problema, é gente fora, quer dizer, não estava muito longe, mas não estava em casa. Então, assim, o Senhor abençoa que ainda hoje ele possa fazer essa boa obra. E vamos, e orando, acabei o banho, arrumei ele. Falei, Tati, orei, Deus vai abençoar, que não sei o quê. E fomos jantar. Nós estamos jantando, né? João comeu e está ali do lado. Daqui a pouco começou a subir a nuvem da glória, assim. Aquele cheiro, eu falei, glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. E aí, irmão, só que sabe como é que é, né? Não sei se a Maitê tem isso também, Gilma, mas assim, às vezes a criança vem com muito júbilo, né? E começou o negócio a ficar meio complicado e eu peguei ele. Só quando eu peguei ele, a obra foi tão grandiosa, irmão. Ele subiu pelas costas. Aí eu pensei assim, se eu botar no carrinho, só já no carrinho. Se eu botar no colo, espalha, né? Quem tem filho pequeno já teve, sabe que é isso, né? Se espalhar é pior. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu peguei a criança assim,
e fui com ele olhando para mim assim, e era distante o quarto onde a gente estava, e fui andando pelo hotel assim, dando glória a Deus e carregando o garoto assim, e levando o João assim. E quando cheguei no quarto, irmãos, nem te conto, é melhor você não saber. Aí eu só lembro que a Tati depois chegou, meu Deus, essa roupa era nova. Eu falei, ele escolheu a roupa nova para fazer essa boa obra. E eu lá com a criança e a Tati vindo atrás com os outros dois, e eu lá sozinho. Viajar com criança, o pessoal fala, que bom, né? Descansou. Eu falei, depende. Acho que eu cheguei mais cansado do que fui. Mas eu fui lá correndo pelo hotel, igual um doido, carregando o boneco assim. E lá, irmãos, um caos assim, eu dando glória a Deus, Senhor, obrigado. Aí quando eu cheguei, depois o Daniel chegou, eu falei, filho, seu irmão hoje fez o maior cocô da vida dele. E eu tinha orado ao Senhor que Deus abençoasse. Ele falou, poxa, papai, Deus abençoou muito, né? Porque... Eu tinha orado ao Senhor que Deus abençoasse. Ele falou, poxa, papai, Deus abençoou muito, né? Daniel, filho, Deus é fiel, ele ouve as nossas orações, ele nos dá bênçãos abundantes. E aí, daí para frente, foi tudo fluido. Tudo deu certo. Mas brincadeiras à parte, irmãos, a gente brinca e tudo, mas a gente pensa que às vezes a vida cristã, ela é algo tranquilo. A gente não tem problemas, é tudo fácil, mas não, meu irmão. A missão da igreja é em meio à dificuldade. A pregação do evangelho é em meio à resistência. Aí você está decidido, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou ficar na escola dominical. Hoje eu vou nos 2 cultos. Aí Deus responde a oração do pai do João, e aí você na hora de sair, meu Deus, para onde eu vou? Aí você desanima, vou chegar atrasado da igreja. Eu sempre falo para os irmãos, procure chegar na igreja, não no horário, chegue antes do horário, dobre seu joelho, gaste um tempo em oração, peça a Deus por quem vai pregar, quem vai ministrar o louvor, pelo serviço de culto, pela escolinha, ore por tudo. Mas se você estiver atrasado, venha assim mesmo. É melhor você chegar à igreja atrasado do que não vir. Venha, mas deu tudo errado, vou ficar com vergonha. Não fique com vergonha, venha cultuar com o povo de Deus. E saiba que a missão da igreja é feita em meio a dificuldades. Naquele dia que você faz tudo certo, quero chegar na igreja cedo, hoje em paz, aí você vai para o ponto de ônibus, o ônibus não passa, o ônibus quebra, acontece um monte de dificuldade. Assim como na nossa vida, a missão da igreja é feita em meio a desafios. E aqui Jesus está diante dos seus apóstolos que não estavam crendo no que ele tinha por 3 anos anunciado a eles. Mas Jesus parece que transcende essa dificuldade e afirma no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, primeiro ponto, a missão da igreja é fundamentada na autoridade de Cristo. Nós não fazemos a missão na força do nosso braço. Não, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou uma mulher de oração, eu sou alguém que fez um curso, fez teologia. A gente vai o nosso fundamento é a missão de Cristo. Então, nós avançamos porque ele tem toda a autoridade. Então, como ele tem toda a autoridade no céu e na terra, nós podemos avançar. Nós podemos ir. Então, os versículos 16 e 17 nos mostram que a missão é feita em meio à dificuldade, inclusive a incredulidade. A missão da igreja, a missão daqueles que vão para outros países, para outros estados, e a sua missão quando você decide pregar para alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, em meio à dificuldade. Mas se os versículos 16 e 17 nos mostram que há dificuldade, versículos 18 nos mostram que há uma garantia. Toda a autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra, e assim nós avançamos. E ele diz no versículo 19, Portanto, conecta esse versículo com o anterior. Já que, uma vez que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele fala, ide, em outras versões, na nossa, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui nós encontramos o cerne, o que há de principal na missão da igreja. A principal missão da igreja é fazer discípulos de Jesus. O que eu falei de manhã não invalida o que eu estou falando agora, porque nós pregamos o evangelho e os discípulos são feitos através da pregação do evangelho. Algumas igrejas hoje adotaram uma postura muito influenciada por alguns pensadores norte-americanos, de que a igreja tem que atrair as pessoas para a igreja, fazer a pessoa se sentir bem na igreja, fazer a pessoa se sentir importante, se sentir valorizada, se sentir motivada, e depois que a pessoa já está ambientada na igreja, prega o evangelho. Mas esse não é o método bíblico. O método bíblico é pregar o evangelho do início ao fim. E as pessoas são constrangidas pelo Espírito Santo a chegarem à igreja. Sabe qual é o problema com esse método
anterior que eu falei tem trazido? Muitas pessoas chegam à igreja pelo motivo errado, chegam à igreja para serem motivadas, chegam à igreja para se sentirem bem, para se sentirem importantes, para serem, com perdão da expressão, mimadas, e depois não se convertem e continuam querendo continuar na igreja dessa forma, e a igreja passa muito tempo entretendo pessoas que não querem nada com Deus, ao invés de discipular aqueles que estão decididos a seguir a Cristo. Então não se impressione com igrejas, tem muita igreja grande e inchada. Eu estou falando que tem igreja grande é problema, tem igrejas que são grandes, são bíblicas, são abençoadas, mas há igrejas que estão inchadas de pessoas que não se converteram. Estão ali porque a igreja é legal, porque a igreja é agradável, que o povo é bom, porque a pessoa ouve uma mensagem que dá um ânimo para viver mais uma semana, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Esse não é o método bíblico. O método bíblico é fazer o que Jesus nos ordenou. Prega o evangelho. O evangelho fala de pecado, o evangelho fala de juízo, o evangelho fala de graça, o evangelho fala de salvação. Evangelho significa boa notícia, boa nova. E como você vai dar uma boa notícia se você não tem uma má notícia antes? A gente recebe uma boa notícia porque a gente está com alguma má notícia. E qual é a má notícia? Somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. E a boa notícia, Deus resolveu esse problema enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Como eu tenho dito para os irmãos, no final do culto, pega esses folhetins que a gente tem ainda bastante aí, leve, guarde na sua bolsa, na sua agenda, deixe no seu carro, na sua pasta, entregue para a pessoa. Se tiver oportunidade, fale do conteúdo que está aqui, que é bem simples. São 4 perguntas que, através dela, você expõe o evangelho. Qual é a origem do mundo? Versículos bíblicos explicando que Deus criou todas as coisas. Qual é o maior problema do mundo? Versículos bíblicos mostrando que o pecado, a transgressão da lei de Deus, é o maior problema do mundo. Qual é a solução para o mundo? Jesus Cristo. Tem versículos aqui que falam sobre isso. E a quarta e última pergunta, qual é o destino do mundo? Versículos falando da volta de Jesus e a consumação de todas as coisas. Com essas 4 perguntas, você tem um breve resumo do evangelho. Você pode expor a mensagem de salvação para alguém. E aqui atrás há um texto desafiando a pessoa a apresentar uma resposta ao evangelho. Então somos chamados a pregar o evangelho. Uma vez que a pessoa se rende a Cristo, ela precisa seguir para o que Jesus diz aqui, ser formada como discípulo de Cristo. Então, toda a autoridade foi dada a ele. E aí o versículo 19 diz, portanto, vão, e aí façam discípulos. Essa palavra, esse verbo vão, alguns entendem que o mais correto seria indo. Outros entendem que é id, mas as duas interpretações são possíveis. No grego é mais próximo de indo, mas o id também tem um sentido de você se deslocar. Vai para algum lugar pregar o evangelho e indo, enquanto você está vivendo a sua vida, pregue o evangelho e faça discípulos de Cristo. Mas o cerne, o que há de mais importante nesse versículo aqui, dos versículos 19 e 20, é fazer discípulos de todas as nações. E lembre-se, como eu falei, isso aqui foi escrito originalmente para judeus. Os judeus eram muito, e muitas vezes eles erravam em se fechar muito em si mesmos. E Mateus termina o seu evangelho com as palavras de Cristo, mandando fazer discípulos de todas as nações, ou uma tradução mais precisa seria de todas as etnias, que às vezes numa nação há diferentes etnias, então você ali tem que alcançar diferentes grupos étnicos, às vezes dentro de um mesmo país, e Jesus está falando, vão e façam discípulos dele, de todas as etnias, de todas as nações, de todos os grupos de pessoas que existem na terra. Não quer dizer que todo mundo vai se converter, mas todo tipo de pessoa, todo grupo de pessoa, toda nação, toda etnia tem que ter a oportunidade de ouvir o evangelho e de Deus sacar daquele grupo pessoas que serão discípulas de seu Filho, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a missão da igreja. Isso é o mais importante que temos a fazer. Podemos fazer um bom louvor, podemos ter momentos de oração, podemos ter ensino da palavra, tudo isso é importante, mas tudo precisa caminhar para fazermos discípulos de Jesus. E Jesus fala mais aqui, a gente encontra 5 verbos aqui, ide ou vão, façam, batize, ensine a guardar. Então, primeiro, ide ou indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como falei de manhã, lá em Marcos 16:15, Jesus fala, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Como falei, João Calvino, comentando esse texto de Marcos 16, ele deixa claro, que já falamos várias vezes aqui na igreja, que o batismo não é condição sine qua non para a salvação. Pessoas podem não ser batizadas e serem salvas, como, por exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado. Às vezes você prega o evangelho para um ente enfermo e a pessoa falece logo depois, às vezes num leito de hospital. A pessoa creu de coração que Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, se pode falar, que às vezes a pessoa não pode nem mais falar, confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, ela foi salva.
Agora, uma vez que a pessoa creu em Jesus e pode ser batizada, ela tem que se batizar. O batismo não é opcional. O batismo é uma ordenança de Jesus, como vemos aqui. Faça discípulos e batize-os. Porque o batismo, você está publicamente confessando sua fé em Cristo e inserindo essa pessoa no povo da aliança. Então, o batismo é uma ordenança. Nós estamos com uma turma de batismo em curso, começou hoje. Glória a Deus pela vida desses irmãos. Isso alegra o nosso coração. Que venham outros, que a gente possa batizar mais pessoas, pois entendemos que é uma ordenança de Cristo. Mas se alguém que você conhece faleceu, ou alguém vir a falecer e tiver aceitado a Cristo e não tiver passado pelo batismo por circunstâncias que não permitiram, descanse, porque Jesus fala lá em Marcos 16 que o que não crer será condenado, e não o que não crer e não for batizado. Mas a ordem é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro verbo, ide ou indo, ou vão. Segundo, façam discípulos. Terceiro, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os dois seguintes estão muito conectados. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, meus irmãos, o discípulo de Jesus, ele tem um escopo, por assim dizer. Ele tem um cronograma, ele tem coisas a aprender. Não adianta alguém falar, não, eu sigo Jesus do meu jeito. Eu sigo a Jesus do jeito que eu acho que tem que ser. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu sigo Jesus no meu coração, não preciso da igreja. Mas quem falou que a gente precisa da igreja foi o próprio Cristo, através do seu Espírito Santo, inspirando os autores da Bíblia. Lá em Hebreus 10, 25, não fala para não deixarmos de congregar? Lá em Hebreus também, capítulo 13, não fala para você honrar os seus líderes? Como é que você vai honrar líderes se você não tem líderes porque você não tem igreja? Ou em 1 Timóteo, quando Paulo fala que os presbíteros são dignos, acho que eu não sei se a palavra é essa, de dobrado honorário, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Ou Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, que Pedro fala aos presbíteros como ele, que não sejam manipuladores, dominadores do rebanho. Mas como é que você vai se submeter a uma liderança se você não participa de uma igreja? Então, Jesus falou, ensine-os todas as coisas, mas não só ensine-os todas as coisas, mas ensine-os a guardar todas as coisas. Então, há coisas que precisamos aprender para sermos discípulos de Cristo. Hoje em dia as pessoas levam muito para o subjetivo. Não, mas eu tenho Deus no meu coração, mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas quem te disse que é assim? Eu não preciso me submeter a pastor. Mas os pastores, a Bíblia não fala. Atos 20, 28, Paulo falando aos pastores, os presbíteros de Éfeso na praia de Mileto, ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu, pastores e bispos. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, há ordenanças na palavra que mostram que a igreja deve ter liderança e nós devemos nos sujeitar a lideranças e lideranças devem cuidar de nós. Então, quando a pessoa fala isso, mas de onde você tirou isso? Ah, eu acho que é assim. Mas quem te disse que a gente serve a Deus do jeito que a gente acha? Você crê em Jesus? Creio. Então, mas Jesus falou que a gente faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eles tenham dito. Você tem que saber as coisas que Jesus tem dito. Se você quer ser um discípulo dele, você tem que saber. Não estou falando que você tem que decorar a Bíblia toda, nem que você tem que ser doutor em teologia, mas há um escopo mínimo de conhecimento, de doutrina que todo cristão verdadeiro tem que ter. Afinal, foi Jesus que falou, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o primeiro verbo, ide ou indo ou vão. O segundo, façam discípulos. O terceiro, batize-os. O quarto, ensine-os. Só que Jesus não fala só de ensinar. E aqui é um detalhe muito interessante. Porque saber coisas, até o diabo sabe. Tiago diz que até os demônios creem e tremem diante do nome do Senhor. Saber coisas, muitos ateus sabem. Tem muitas pessoas que não creem em Deus, que conhecem a Bíblia melhor do que a maioria de nós. Não basta saber coisas. Jesus fala, não somente ensinar as coisas que tenho dito, mas ensinará. O que está escrito aí? Ensinará? Lê aí, gente, no texto, versículo 20. Ensinando-os a guardar. Qual é a diferença de ensinar e de ensinar a guardar? Ensinar é transmitir conhecimento. Jesus é o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Aprenda essas coisas. Agora, ensinar a guardar é você saber essas coisas, mas você guardar isso no seu coração e viver isso no seu dia a dia. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho debaixo da autoridade de Cristo, nos céus e na terra, fazer discípulos de Cristo, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem ordenado.
Como eu disse, não é que todo mundo tem que ser doutor em teologia, mas a gente precisa conhecer os fundamentos mínimos do Evangelho. E, infelizmente, a igreja perdeu isso muito de vista. Os cristãos na antiga, eu não sou crente há tanto tempo assim, há 20 e poucos anos, mas há mais tempo atrás, quem já é cristão desde a década de 80, alguns da década de 70, ou não era cristão, mas convivia com pessoas, você via que os crentes antigamente eram até chamados de povo da Bíblia, e tinham um conhecimento bíblico doutrinário muito melhor do que os crentes de hoje. Hoje em dia, muita gente está na igreja e não sabe nada da Bíblia. Não lê a Bíblia, não ora. E muitas vezes se torna apenas um religioso. A gente precisa conhecer, irmãos. É a ordenança de Jesus ensinando-nos a guardar. Como é que você vai guardar aquilo que você não conhece? Se você não conhece os fundamentos básicos, elementares da nossa fé, você não tem como guardar. E se você não aprende e não guarda, nós não temos como ser discípulos de Cristo. Porque a ordem é fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar todas as coisas que tem ordenado por você. Então, irmãos, eu e você temos esse compromisso de aprendermos as doutrinas, pelo menos as fundamentais da fé cristã, e de ensinar pessoas nisso também. Porque muitos, hoje em dia, a gente vive um risco muito grande. Como a igreja, especialmente evangélica, cresceu muito, tem muita gente que se acha cristão. Que vai na igreja de vez em quando, porque ouve louvores. Já viu pessoas que passam ouvindo um monte de música mundana, um monte de coisa. Aí quando começa a passar aperto, ouve louvor. Há uns estudos, e tem que falar isso até com cuidado, porque a gente vive numa cidade muito violenta, mas desses grupos de milícias e traficantes, que está crescendo o número de pessoas envolvidas especialmente com tráfico de drogas, se dizendo evangélicos. Eu vi um estudo de uma socióloga falando o seguinte: isso já existia, só que eles professavam outras religiões. Não é isso? O cara ia para a guerra contra uma outra facção, ele fechava o corpo, ele fazia trabalho, só que agora ele pede oração para o pastor. Por quê? Porque esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. Ele se diz evangélico, mas é de um outro evangelho. Que é aquele que aprendeu o que Jesus ensina, não pode pegar uma arma e sair matando todo mundo. Mas ele se diz evangélico, só que não é o evangelho de Jesus, é um outro evangelho que ele está seguindo, que muitas igrejas, infelizmente, estão pregando. Por quê? Porque não estão ensinando a guardar o que Cristo, de fato, ensinou. E aí, na verdade, esses que se dizem envolvidos com crime e evangélicos não são muito diferentes daqueles que no passado se diziam envolvidos com crimes e faziam parte de outras religiões, porque a matriz da religião dele é muito parecida uma com a outra, só muda o nome. Mas o evangelho de Jesus Cristo que nós precisamos conhecer e guardar nos corações não é esse. Então, Jesus, a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus e ensiná-los a guardar todas as coisas que eles têm ensinado. Essa é a minha missão, especialmente eu, uma função de liderança na igreja, mas é a missão de cada um de nós, fazer discípulos de Jesus. E se há uma garantia, pois Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, se há uma comissão, uma missão de fazer discípulos, há uma promessa maravilhosa no final do versículo 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Talvez você pense, meu Deus, mas como é que eu vou fazer esse trabalho desafiador de pregar o evangelho e fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas? A gente vai na autoridade de Cristo. E qual é a garantia que eu vou ter? A autoridade de Cristo. E como é que eu vou? Eu vou sozinho? Não. Jesus nos promete que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, diz outra tradução, ou até o fim dos tempos. E aí, às vezes, surge uma dúvida, que é como Jesus, aqui está falando para os seus 11 discípulos, como diz aqui, porque Judas já tinha saído. Alguns pensam, será que essa comissão foi só para aqueles? Ou é só para os líderes da igreja? Eu creio que o versículo 20 responde a isso. Não. Tanto é que ele fala que estaria até o fim dos tempos. Então, essa comissão foi para aqueles 11, mas é para mim também, é para você também hoje. Que até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Então, eu sou chamado a fazer discípulos de Jesus. Você é chamado a pregar o evangelho e a fazer discípulos de Jesus. E aí ele vai vir para a igreja, vai ser batizado em nome de Jesus. Ele vai ser ensinado a guardar as coisas que Jesus deixou para nós. Essa é a missão da igreja. John Eliot entendeu isso. E por isso se aventurou a ir lá para os índios norte-americanos e Deus prosperou o trabalho daquele homem. Depois de 40 anos, existiam igrejas naquela região. Aquele homem chamado Joseph, africano, quase foi levado à morte de tanto apanhar, mas teve a alegria de ver o evangelho sendo aceito por toda a tribo, toda a aldeia que ele vivia. John Eliot morreu, mas
as tribos Auca, lá no Equador, foram alcançadas pelo Evangelho. Esses homens entenderam a função da igreja. Não é massagear o ego dos crentes. Não é fazer a gente sentir tão bem. Deus nos abençoa, Deus faz coisas em nosso favor. Mas a gente precisa se lançar na missão. Que essa promessa de Jesus, estar conosco até todos os dias até a consumação dos séculos, é para aqueles que estão decididos a fazer discípulos dele. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja missionária. Não só no sentido de enviar missionários, mas onde nós estivermos, sermos sal e luz, como pregava o diácono José Paulo na terça-feira. Sabendo, como pregou o diácono Valquírio ontem no jejum, que a porta é estreita. Se você estiver no caminho largo, você não vai levar alguém para o caminho estreito. Você vai levar alguém para a perdição. Se você entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho largo, você pode chamar pessoas para andarem contigo no caminho largo rumo à perdição. Mas caminharmos como vimos ontem, na porta estreita, no caminho apertado, vamos chamar pessoas para esse caminho difícil, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Coloque isso diante do Senhor. Fale, Senhor, ajuda-me a ser menos voltado para as minhas próprias demandas. Hoje em dia a gente gira muito em volta do nosso próprio umbigo, com perdão da expressão. Mas olhe mais para fora. Olhe para a sua vizinhança. Olhe para os amigos do seu filho que não conhecem Jesus. Olhe para os seus familiares que precisam ouvir o Evangelho. Olhe para os seus vizinhos, para o seu colega de trabalho. Quantas pessoas estão ao seu redor que eu nunca vou ter contato, que o diácono Giovanni nunca vai conhecer, que o Luciano nunca vai ver, mas você vai conhecer e você vai ter oportunidade de pregar para ela. Abra os seus lábios. Pregue o Evangelho. Fale do amor de Jesus. Ah, mas é difícil. Foi difícil nos dias de Jesus. Foi difícil nos dias desses homens. É difícil também para mim em alguns momentos. Eu não sou um super-homem. Tem hora que eu também fico intimidado. Mas abra os seus lábios. Permita-se ser usado por Deus. E tenha a alegria de ver pessoas. Talvez você convide, você chame, você fale, você proclame a Jesus, adentrando pelas portas da igreja, passando pelas águas do batismo. Eu lembro que uma vez eu acompanhei um jovem lá na freguesia, chegou na igreja com muitos problemas, muito atribulado. Eu não era líder de jovens, eu estava chegando, eu já tinha chegado à igreja, mas não tinha liderança na juventude. Esse jovem chegou, passou por dificuldade, e ele decidiu se batizar, passou pelo curso de batismo. E no dia de batismo dele, eu fiquei tão alegre, me deu uma alegria tão grande. Não que ele foi batizado por causa de mim, mas por eu ter participado de alguma forma na decisão daquele jovem por Cristo. Quão grande alegria é isso? Que essa alegria inunde seu coração nessa noite. A alegria de ver pessoas rendidas a Cristo, ver pessoas se tornando discípulos de Jesus, porque no final das contas é isso que vai importar. Você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro, você vai ter mais prestígio ou menos prestígio, você vai viajar mais ou menos, se vai agradar fulano ou beltrano, tudo isso vai passar. Mas que possamos deixar um rastro, como esses homens deixaram, de pessoas que decidiram levar pessoas a Cristo. E termos a alegria de ver pessoas se rendendo ao Senhor. A garantia é que toda a autoridade foi dada a Ele. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele está. Lance sua mão ao arado. Mas eu não sei, peça ao Senhor, procure se capacitar e vá. Vá embora. O Senhor, como vimos na ministração, o Luciano abriu com Atos capítulo 16, que vê que o Espírito Santo bloqueou, não permitiu que os irmãos fossem pregar numa região porque queria que eles fossem para outra. E Deus operou milagres ali naquela prisão, as cadeias se romperam. Eles sofreram, mas eles tinham um propósito bem claro, pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo. Que nós sejamos assim também. Amém? Vamos ficar todos de pé. Faça a sua oração.